Você já parou realmente para pensar do que é feito o nosso universo? E aí, seus loucos, meu nome é Henrico Vidal e sejam muito bem-vindos ao Proton Lab, o canal mais maluco científico do Brasil e se pá do mundo, mano. Esse é o primeiro vídeo do canal e provavelmente você já me conhece do meu outro canal de vlogs, mas se não, muito prazer em tê-lo aqui comigo e tamo junto. Se você estiver vendo esse vídeo, sei lá, em 2045, saiba que foi com esse vídeo que tudo essa bagaça aqui começou, mano. Hoje vamos falar de um assunto que muitas pessoas se perguntam, mas não dão tanta importância por não ser tão intuitivo nem tão fácil de visualizar ou entender. Mas euzinho aqui não serviria pra nada se não fosse pra simplificar as coisas pra vocês, não é verdade? Geralmente aprendemos na escola que o universo inteiro é feito de átomos. A palavra átomo veio dos gregos antigos atomistas que acreditavam que se você pegar qualquer coisa e começar a dividir ao máximo ela, chegaria a um ponto em que a gente não conseguiria dividir mais e seria algo meio que eterno e uma substância única e etc. Por isso a palavra átomo, átomo, indivisível. Sinto lhe dizer que isso não chega nem perto de ser a única substância que existe nessa imensidão que a gente chama de universo. Para ser mais preciso, o universo inteiro é composto apenas de 4% de átomos. E todo o resto é escuro. Já vou voltar logo menos a esse ponto, mas antes vamos conhecer um pouco do que nós somos feitos. Somos feitos basicamente dos 3 elementos mais abundantes do universo. O primeiro é o oxigênio, que compõe 63% do peso corporal humano, e isso é basicamente pela quantidade de água que a gente tem no nosso corpo. O segundo elemento é o carbono, que compõe 18% do seu peso corporal. São basicamente encontrados nas moléculas de açúcar que você usa para produzir energia para o seu corpo e também para estruturar o DNA da maioria das suas células. O terceiro elemento é o hidrogênio, que compõe basicamente 9% do seu peso corporal e também é o elemento mais abundante do universo. Os outros 10% dos elementos são elementos mais pesados, e eles não são tão abundantes assim, como por exemplo o nitrogênio, que é encontrado em proteínas, etc. O cálcio e o fósforo, que são encontrados em maior quantidade nos nossos ossos, mas também temos fósforos no nosso DNA e eles são essenciais para fechar as membranas celulares. Esses 3 elementos juntos compõem mais ou menos 6% do seu peso corporal total. Tá, mas tudo bem, o que eu realmente quero dizer com isso? Isso joga na nossa cara que a gente não é nem um pouco especial para o universo, pelo menos em questão da nossa composição química. Se a gente pegar as porcentagens estimadas dos elementos químicos do nosso universo inteiro, seria 92% de hidrogênio. Isso dá por ele ser o elemento mais leve e mais simples que conhecemos até hoje. As estrelas são basicamente bolas de hidrogênio gigantes sendo esmagadas pelo próprio peso. Isso causa uma reação atômica que leva a gente para o segundo elemento mais abundante do universo, o hélio. Estima-se que 7,1% do nosso universo seja hélio, elemento que basicamente é o subproduto dessa reação atômica das nossas estrelas e também o que causa a maioria do colapso delas. Depois eu vou explicar melhor isso num vídeo exclusivo sobre as estrelas e a evolução delas. Então tá, temos hidrogênio, hélio, e em seguida temos elementos mais pesados, como o oxigênio, que é 0,1% do nosso universo, o carbono, que é 0,06%, o nitrogênio, que é 0,015% e assim por diante. Entende agora porque a gente não é tão especial assim? Os 4 elementos mais abundantes do universo também são os 4 elementos mais abundantes do seu próprio corpo. E isso significa que é totalmente lógico e provável que haja vida em outros lugares, assim como a gente conhece aqui na Terra. Mas esse é um assunto para outro vídeo, assim como a evolução das estrelas. Voltando aos 4% que a gente viu no início do vídeo, sim, tudo que a gente falou até agora são só 4% do cosmos. Você deve estar se perguntando agora, tá, Henrico, mas e os 96% do cosmos? Bom, é aí que a coisa complica. Eu não sei. Na verdade, ninguém sabe. Na minha opinião, essa é a parte mais irada da ciência, porque a gente não tem medo de dizer que a gente não sabe. Até porque se a gente soubesse tudo no universo inteiro, a vida seria com certeza uma coisa muito chata. O astrônomo Edwin Hubble, estadunidense nascido em 1889, começou suas observações em 1919, aos 30 anos, em um observatório lá na Califórnia. Observatório famoso por ter o maior telescópio do planeta. Entre 1922 e 23, Edwin conseguiu mostrar pra gente que aquelas nebulosas que a gente achava que eram só nebulosas, na verdade são galáxias iguais à nossa. Só que tipo, muito distante. Mas foi só em 1929 que ele conseguiu mostrar pra gente, através do efeito Doppler, ou do redshift, que todo mundo chama, o desvio para o vermelho, que aquelas galáxias, na verdade, elas estavam em movimento, e elas estavam se distanciando.
muito rápido, velho. Muito rápido, mano. Esse redshift se dá por elas andarem cada vez mais rápido e estarem mais distantes. A luz começa a se distorcer e tender pro vermelho, sacou? Por isso que é o redshift. Os cientistas chegaram a pensar que a gravidade de todas essas galáxias iam começar a desacelerar essa expansão, parar e voltar em um colapso cósmico. Porém, eles descobriram que não só o universo está se expandindo, como ele está acelerando a expansão. Até então achávamos que o universo era estático, parado, sem vida nenhuma. Essa descoberta chocou os cientistas da época, fazendo até Einstein reconhecer um dos maiores erros que ele já cometeu na vida. Tá, mas por que eu tô falando tudo isso? Aí que tá a parte legal. Precisamos de uma energia misteriosa que não sabemos muito bem o que é para que essa expansão do universo aconteça. E uma massa mais estranha ainda que segure as estrelas nas galáxias para que elas não saem simplesmente voando por aí. Não só precisamos de uma energia estranha que demos o nome de energia escura, como também precisamos de uma matéria muito mais estranha que chamamos de matéria escura. Essa matéria escura a gente só sabe que existe realmente por causa da interação gravitacional que ela tem nas galáxias. Porém, os cientistas não fazem a menor ideia do que realmente seja. Até por isso elas recebem esse nome de escura, simplesmente porque é uma incógnita. Esse nome tá ali só para ocupar espaço. Você pode chamar elas do que você quiser, literalmente. Sei lá, o peido e a bosta cósmica. Literalmente o universo é composto só de 4% de matéria normal, ou seja, os átomos, ou eu, você, essa câmera, o seu computador, a Terra, o Sol, as estrelas e as galáxias e boom! 23% é bosta cósmica e 73% é o peido cósmico. Mas os átomos, por sua vez, são feitos de coisas ainda menores, chamados prótons, nêutrons e elétrons. Sabemos disso muito bem porque a gente já conseguiu dividir essas coisas que achávamos que eram impossíveis de dividir. Nem sempre a gente usa a ciência para uma coisa boa. Mas isso é uma coisa muito boa, porque a energia atômica realmente é a energia mais renovável que a gente conseguiria ter aqui na Terra. O Sol já é uma fornalha disso, então é só a gente colocar painéis solares, ou, por exemplo, com um tokamak, a gente consegue fazer um sol na Terra. Mas isso ainda não é possível, porque é muito quente. Já os prótons e nêutrons são formados por coisas ainda menores, chamados quarks e gluons, que grudam os quarks. E os quarks são feitos de coisas ainda menores, e essas outras coisas são feitas de coisas ainda menores, até o que a gente chama de escala Planck. Para quem quer números, é 1,61699 vezes 10 a menos 35 metros. É muito pequeno. Existe uma tabela que tem o nome de todas as subpartículas que a gente já encontrou no LHC, ou Large Hadron Collider, ou Grande Colisor de Hadron. Essa tabela se chama Modelo Padrão e foi criada pelos cientistas do CERN, que fica em Genebra, na Suíça. Lá é onde fica o LHC. Literalmente essa é a maior máquina já construída pelo ser humano. É tipo muito grande. Se você quiser um vídeo só sobre LHC, eu posso fazer mais pra frente, então deixa um comentáriozinho aí pra eu saber se vocês querem. A escala Planck é a menor escala possível do universo. Hoje em dia está sendo teorizada uma ideia relativamente nova que está incomodando muitos físicos pelo mundo. A teoria das cordas. Supostamente nosso universo é formado por pequenas cordas de pura energia que vibram em um campo de 11 dimensões. Cada frequência de vibração diz respeito ao formato dessas dimensões. E cada variação de frequência encontrada seria uma subpartícula diferente. Logo, todas as subpartículas seriam formadas da mesma substância, as supercordas. Não importando se são de matéria atômica ou matéria escura ou qualquer outra substância exótica que a gente encontra. Sem contar que para essa teoria funcionar, aí sim a parada fica muito doida. Essa teoria diz que é necessário que existam infinitos universos, mas com finitas possibilidades. Por exemplo, a gente estaria vivendo em uma dessas possibilidades. Mais precisamente, 1 vezes 10 elevado a 500 é literalmente 1 quintilhão de possibilidades. E a gente seria uma delas. Isso seria equivalente a todos os grãos de areia do planeta. Ou seja, somos um grão de areia no meio de todos os grãos de areias do planeta. Você pode até estar achando essa ideia muito absurda, eu achei também de primeira, mas se você for parar para pensar, o universo está se expandindo. Mas ele está se expandindo dentro de onde? Precisaria existir algo para além do universo, literalmente. Um hiperespaço. Dado que a expansão do universo é um fato, sim, ele está se expandindo, essa ideia não fica tão absurda mais. Porque se ele está se expandindo, ele está se expandindo de alguma coisa. Se isso for verdade, todas as possibilidades existem igualmente. E se existem infinitos universos, só que com possibilidades finitas, isso significa que existe um Henrico conversando com a câmera, com a mesma história, com o mesmo futuro, com o mesmo passado e com a mesma vida e com os mesmos pensamentos, com a mesma voz, com o mesmo jeito que eu tô falando aqui agora, exatamente idêntico agora, nesse instante. Literalmente. Só que ele é uma pessoa e eu sou outra.
Isso tudo, claro, em outro universo, não no mesmo, porque você só existe aqui e ele só existe lá. Só que ele sou eu e eu sou ele. Só que a gente não é a mesma pessoa, só que somos a mesma... sei lá. As cordas são como loopings de energia muito pequenos, tipo, realmente muito pequeno. Estamos falando aproximadamente de 1 vezes 10 a menos 20 vezes menor do que o diâmetro de um próton. Sim, mano. Que por sua vez é 10.000 vezes menor do que a circunferência de um átomo de hidrogênio, que é o menor átomo de todos. Para você ter um pouco de perspectiva, em um grão de areia tem mais ou menos 2,2 trilhões de átomos. E são átomos maiores que o hidrogênio. Um fato interessante é que todos os átomos do universo são literalmente 99,9999% espaço vazio. Isso significa que você é uma nuvem de probabilidade de elétrons e o seu espaço que você ocupa aqui é 99,9999% espaço vazio. Você não é nada, você é espaço vazio, literalmente. Ainda hoje não sabemos ao certo o que compõe as subpartículas do nosso universo, nem o universo em si, mas já é o suficiente para abrir as portas para as próximas descobertas, sejam com a teoria das cordas, ou seja, por exemplo, com a descoberta das sparticles, que seriam as superpartículas que a gente está tentando descobrir lá no CERN. Bom, a gente não, né? Os caras que estão lá. Essas superpartículas são partículas teóricas que são grandes candidatos para matéria escura, literalmente, como se fosse a matéria da matéria escura. Mas a ciência, como sempre, ela é muito imprevisível. Então a gente pode chegar um dia e descobrir que o universo é uma coisa completamente diferente do que a gente imaginava. Mas por enquanto isso é tudo que a gente sabe sobre o universo, que somos feitos de átomos e o universo não é nem um pouco cheio de átomos. Mas é isso aí, é o suficiente pra gente estar aqui, é o suficiente pra eu estar falando com vocês, é o suficiente pra gente pensar e viver. Isso é uma coisa muito louca, né? A gente realmente existe, velho. O que eu tô falando? Eu nem sei mais o que eu tô falando. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido uma coisa nova, ou sei lá. E, cara, se inscreve no canal se você quer ver conteúdos como esse e conteúdos muito mais irados também. Porque daqui pra frente, mano, eu tenho uma ideia muito doida de fazer vídeos como esse, informativos, mas também muitos experimentos, velho. Experimentos de verdade que a gente põe a mão na massa e faz acontecer literalmente. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Tamo junto demais, rapaziada. E até o próximo vídeo.